Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Cubículos, é o meu Cubículo. Bom, já durante a tarde tinha deixado a indicação de que hoje vou falar de árbitros. É um tema recorrente, incontornável, perfeita e total histeria que nos últimos tempos tem andado por aí em relação aos árbitros de futebol. Umas vezes com razão, outras vezes sem razão, quando o futebol português, todas as desculpas batem nos árbitros, alguma coisa não vai bem. Fala-se em corrupção, muitas vezes deveria era pensar-se que muitas das equipas que se queixam dos árbitros hoje, há muitos anos atrás, beneficiaram com os árbitros, ou se calhar nem é preciso recuar muitos anos atrás. Muitas das equipas que se queixam e dos clubes que se queixam dos árbitros, hoje, esquecem-se que durante toda a vida do futebol português, os grandes clubes foram protegidos e os pequenos clubes foram expoliados, muitas vezes, de resultados positivos por causa de ações medíocres dos árbitros. Mas não só. É que esta questão dos árbitros também serve para desculpar erros cometidos pelos treinadores dos clubes. Muitos deles que vivem em estado de perfeita, digamos, de êxtase, como sendo grandes mestres do futebol, e quando se calhar não têm tanta capacidade como aquela que julgam ter, e nem merecem, provavelmente, ganham porque os clubes assim lhe pagam, mas se calhar não fizeram e não merecem os ordenados milionários, porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, por muito que um árbitro possa errar num lance num jogo, mas a maior parte das grandes equipas perdem os jogos contra equipas mais pequenas, porque jogaram mal, porque os treinadores foram incompetentes e fizeram más substituições, más opções, ou porque os jogadores não estavam em dia de acerto. Como eu disse, há treinadores que se julgam e que não têm essa moral toda, nem esse valor todo. Há treinadores que, sem saber como, que sem ainda terem provado o que quer que seja, se veem de repente como treinadores de grandes clubes. E, como se diz também, quando há chicotadas psicológicas, que quando corre mal o treinador é que paga, porque é mais fácil despedir o treinador do que despedir um plantel completo, da mesma forma que para justificar orçamentos de milhões, os resultados de tostões são justificados pelos erros dos árbitros. Mas há erros dos árbitros. E há corrupção na arbitragem? Acredito que haja. E não podemos esquecer, recuando no tempo, o que aconteceu com o Inocêncio Calabote, com José Guímaro, com Francisco Silva, com Carlos Calheiros. Não podemos esquecer que há clubes, e toda a gente no meio do futebol sabe, e as autoridades também sabem, que há clubes que no passado tinham departamentos com fecheiros, com autênticas informações atualizadíssimas sobre datas de aniversários de árbitros, datas de aniversários das mulheres dos árbitros, datas de aniversários dos filhos dos árbitros, que havia árbitros que os filhos andavam em colégios e em escolas particulares pagos por clubes, enfim, que os árbitros quando iam quer no estrangeiro, quer em Portugal, apitar, que havia sempre moças ou moços, conforme o gosto do árbitro, à disposição para as práticas indecorosas do sexo, ou seja, para as públicas virtudes e os vícios privados. Não podemos esquecer que no futebol português temos isto. Estes são os acórdãos do apito dourado. Estão todos aqui. É fácil, presumo que ainda estejam na internet, leiam e vão tentar perceber porque é que no futebol português os grandes são sempre grandes, porque quem leu o apito dourado fica sem perceber por que razão é que só o Boa Vista é que desceu da divisão. Mas voltando à questão, se eu acredito que há corrupção na arbitragem, há corrupção na arbitragem como há corrupção em todos os setores
da vida pública e política e empresarial em Portugal. Em Portugal comenta-se muito e critica-se muito Angola, as comissões, aquilo é só corrupção, e em Portugal qualquer negócio, por muito pequeno que seja, há sempre a comissão que vem. Não podemos esquecer o caso dos submarinos. Na Alemanha, os corruptores foram castigados. Mas em Portugal, quem foi corrompido, nada, zero, bola. Não se falou de coisa nenhuma. Tudo ficou em águas de bacalhau. Como os apartamentos em Paris pagos por amigos, como os apartamentos na Avenida da Liberdade pagos por empresas que, curiosamente, hoje, neste processo da geringonça, aparecem bem posicionadas para poderem comprar o novo banco. Querem maior corrupção do que aquela que acontece nas parcerias, ou pelo menos nos contratos públicos que existem, nas parcerias público-privadas. Continuamente são casos conhecidos em Portugal, onde se for um pobre a roubar é roubo, mas se for um todo-poderoso é um desvio. É natural que o futebol, sendo um pequeno espelho da sociedade, que também exista corrupção na arbitragem, porque também não nos podemos esquecer que até há bem pouco tempo atrás os árbitros não ganhavam coisa nenhuma. A carne é fraca e todos os homens têm o seu preço. Há uns que se fazem pagar por pouco, como por exemplo, quem não conhece casos e histórias de, por exemplo, inclusive em campeonatos distritais, de escolinhas, de iniciados distritais, de árbitros que sabem que vão apitar determinado, ou que sabiam, isto aconteceu mais no passado do que não tanto hoje, se acontece hoje não tenho conhecimento, mas há conhecimentos no passado, há 10 anos atrás, de árbitros que sabiam dos distritais, dos regionais, que iam apitar joguinhos das escolinhas, de miúdos de 7, 8, 9, 10 anos, em clubes cujo presidente tinha uma fábrica de eletrodomésticos, ou que tinha uma fábrica onde fazia fatos de treino, e que iam lá, deixavam um frigorífico, deixavam uma televisão, deixa estar que a gente depois no domingo vê. Casos de intermediários, de pessoas que diretamente, até provavelmente não tinham nada a ver com futebol. Quem é que nunca ouviu falar? Quem é que não sabe também, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que nos campeonatos distritais e nos amadores, que pessoas que por este ou por aquele motivo tinham conhecimento nas associações distritais de alguém que estava ligado às nomeações dos árbitros e que sabiam quem é que ia apitar determinado clube, e toma lá 50, toma lá 100 euros por nos dizeres quem vai ser o árbitro, que o resto tratamos nós. É natural. Quem não se lembra de árbitros russos que apitaram clubes portugueses em fases importantes das competições europeias, e de empresários que se fala, alegadamente, empresários de futebol que saíram de Lisboa para Moscovo com uma mala carregada de dólares, e depois foi o que se viu. Todos estes casos são do conhecimento público. É natural também, sabe-se, por exemplo, agora toda a gente anda a protestar por causa dos árbitros, com a história, é só árbitros novos. Porque será que os conselhos de arbitragem, precisamente para tentarem acabarem com vícios antigos, não colocaram uma nova geração que provavelmente não é tão, digamos, não se deixa seduzir, até porque hoje um árbitro de futebol que apita os jogos do campeonato profissional, já a maioria deles fazem precisamente da arbitragem a sua atividade profissional e oferem já salários extremamente simpáticos. Bom, eu acredito que também há, não só o futebol, não há só corrupção, obviamente, nos árbitros. Há jogadores que, infelizmente, nós todos, quem anda no futebol, e mesmo vocês que estão a ver que são antigos jogadores de futebol, vocês sabem, têm conhecimento de quando chega ao final da época, porque nem todos ganham como o Cristiano Ronaldo, nem todos ganham como o Messi, e o futebol em Portugal, há jogadores na primeira divisão a ganhar pouco. E nomeadamente jogadores estrangeiros, e alguns procurem, investiguem, por exemplo, jogadores estrangeiros, até que chegaram a Portugal para ocupar posições de relevo nas equipas, e que se venderam por milhares na altura de contos, milhares de euros, em determinados jogos.
Vejam jogos na época passada. Vejam jogos do final da época, às vezes, e vejam golos que entram, de uma forma em que os guarda-redes fazem às bolas, às vezes como sapos, e depois vejam onde é que esses guarda-redes este ano estão a jogar ou não estão a jogar. Mas não são só os guarda-redes, são alguns, não são só os jogadores, porque os jogadores são a melhor coisa do futebol, isto não tenham dúvida, são os treinadores. Quantos treinadores, e alguns deles, que agora estão na berra, que são, eu sou o maior, que não ganham coisa nenhuma, mas são os maiores. Quantos treinadores, volto a falar diretamente para ti, que és antigo jogador de futebol, quantos treinadores ganham comissões para colocarem este ou aquele jogador, ou contratarem este ou aquele jogador nas equipas e ganham as comissões dos empresários para contratarem? Quantos treinadores exigem de jogadores percentagens dos seus salários? Isto também é corrupção. Aliás, eu digo com todas as letras, se Portugal fosse um país onde o poder político não tem medo dos homens do futebol, provavelmente, tal como já aconteceu em Itália, os grandes do futebol português, ao longo de toda a história do futebol até aos dias de hoje, provavelmente os grandes, numa outra situação, se de facto a lei fosse aplicada igual para todos, já teriam descido de divisão nesta ou naquela altura. Porque o problema é que em Portugal apenas o futebol serve, e tudo isto, esta histeria, este histerismo sobre os árbitros, servem para distrair. Isto para os políticos é o melhor, porque enquanto se está a discutir e as pessoas andam aí e zangam-se umas com as outras e agridem-se e vão invadir isto e aquilo, deviam se calhar invadir a Assembleia da República para perceber porque é que vivemos num país onde há 10 euros de aumento do salário mínimo, mas onde 2 ou 3 dias depois destes 10 euros serem anunciados como aumento, fantástico, uau, a geringonça funciona, mas depois fazem aumentos em tudo o resto, em que aqueles 10 euros já não vão chegar para comprar. Isto é que devia ser importante. Mas não, discute-se o sexo dos anjos e pega-se, muitas vezes, para desculpabilizar a incompetência de treinadores, de presidentes e de dirigentes que não sabem fazer o seu trabalho e que não estão no futebol para servir o futebol, mas para se servirem a si mesmos, aliado, obviamente, à incompetência de alguns treinadores ou aos falhanços. Não quer dizer que sejam todos incompetentes porque falham, não, tiveram um momento mau, falharam, ninguém assume, mas não, a culpa é sempre do árbitro. É o árbitro que falha golos de baliza aberta, é o árbitro que falha nas substituições, é sempre, porquê? Porque é o elo mais fraco. O futebol português é isto, os árbitros pagam porque, coitados, ninguém os protege. Mas eu acredito piamente que ou isto tudo dá uma volta e as mentalidades mudam e os políticos deixam de ter medo dos homens do futebol, porque os políticos não intervêm muitas vezes, a justiça não intervém muitas vezes como deve ser e de uma forma veemente, porque tem medo depois, nas eleições, de perder tachos, de perder deputados, de não ganharem autarquias. E esse é o verdadeiro problema. É que, infelizmente, o futebol, em Portugal, ainda é o ópio do povo. Porque as pessoas preocupam-se mais com o futebol e deixam-se engendrar naqueles esquemazinhos de dirigentes que andam no futebol, sabe-se lá como, que não todos. Continuo a dizer, eu acho que o futebol devia ser para os homens do futebol, ou para as mulheres do futebol, que também as há, para antigos dirigentes, para antigos atletas, que procuram agora aparecer no dirigismo, e esses é que efetivamente terão que tomar as rédeas do futebol. Porque submarinos, nem o outro foi culpado por causa dos submarinos, só quem lhes deu o dinheiro é que foi. Submarinos está o futebol cheio. E é esta a minha opinião acerca dos árbitros e acerca da corrupção, obviamente, apenas e só aqui, bordejada, como eu costumo dizer. Um abraço, beijinhos, a gente vê-se amanhã, se Deus quiser.